Olha, vamos resolver algumas questões daquela atividade diagnóstica. Na questão 1, nós temos que escrever como se lê. Então, olha o item A, 101. Eu vou escrever 101. Além de escrever como eu estou lendo, eu tenho que colocar nessa tabela aqui de unidades, dezena, centena e unidade de milhar. Eu vou colocar aqui do lado, ó, U de unidade. D de dezena. C de centena. E U e M de unidade de milhar. Olhando o número, eu não tenho a unidade de milhar, mas vamos com calma. O que é unidade? É o primeiro número do lado direito para o lado esquerdo. Então, S1 é a unidade. Dezena, o segundo número, que forma dois números para uma dezena, é o zero. Centena é o terceiro número que forma três números com uma centena. Com isso, eu não tenho a unidade de milhar, que é o quarto número. Então, eu marco um X, certo? Porque eu não tenho. Com isso, no item A, escrevi e coloquei a unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Continuando aqui, vamos para o item D, que vai completar o que a gente quer lá no quadro. Então, no item D, eu tenho 1.248. Então, eu vou escrever esse numeral. 1.200 1.248. Após escrever, eu vou colocá-lo no respectivo quadro. Unidade, eu tenho o 8. Dezena, eu tenho o 4. Centena, eu tenho o 2. E a unidade de milhar, eu tenho o 1. Vocês já sabem, o U representa unidade, o D, dezena, o C, centena e o M, unidade de milhar. Já na questão 2, eu tenho que escrever os números em ordem crescente. Então, ordem crescente é do menor para o maior. Então, eu tenho aqui em ordem crescente. Eu vou começar com qual número? O menor número que eu tenho aqui é o número 2. Então, coloco 2. Depois do 2, qual é o outro menor número? Eu tenho o 7. Coloco aqui. Depois do 7, qual é o número maior que 7? Eu tenho o 10. Depois do 10, 11. Depois do 11, 15. Depois do 15, 23. Depois do 23, 28. Depois do 28,
31, depois do 31, 34, e depois do 34, 35. Com isso, eu fecho uma sequência crescente, do menor para o maior. Agora, indo para a questão 4. Na questão 4, eu tenho uma sequência de números, do item A, o item B, o item C e o item D. O item A, a sequência, ela começa da seguinte maneira: 5, ele vai para 10. Se do 5 ele vai para 10, então ele aumentou 5, mais 5. Esse espaço aqui, quanto é que vai aumentar? Se eu aumentei 5 do 5 para o 10, do 5 para o 10 foi 5, então, desse 10 para esse espaço, eu vou acrescentar mais 5, que 10 mais 5, 15. Observem que o 15, para chegar no 20, eu também acrescento mais 5. E, consequentemente, esse espaço aqui, eu vou acrescentar mais 5, 20. Mais 5, 25. 25 mais 5, 30. 30 mais 5, 35. E, finalizando, de 35 para 40, eu aumentei 5. E assim por diante. Aqui, no item B, eu tenho 7, depois 14. E um espaço aqui que eu tenho que saber que número é. Então, exemplo. Se eu tenho 7, para chegar a 14, eu aumentei mais 7. Então, 14 mais 7, eu tenho 21. 21, até chegar em 28, eu tenho mais 7. E assim por diante. Item C. 10, para chegar em 20, eu tenho mais 10. Eu tenho que acrescentar mais 10. Consequentemente, nesse espaço aqui, é 20 mais 10, que é 30. Para chegar no outro espaço, é 30 mais 10 igual a 40. E assim por diante. No item D, eu tenho 110 e 115 depois. Então, de 110 para chegar em 115, eu vou acrescentar mais 5. De 115 para esse espaço aqui, eu vou acrescentar mais 5. Porque eu começo sempre acrescentando mais 5. 115 mais 5, 120. 120 para esse espaço, eu vou acrescentar mais 5. 120 mais 5, 125. E assim por diante. Então, é só você perceber o que está acrescentando aqui no início e apenas somar com outro número, e assim vai dar a sequência correta. Dando continuidade, vamos para a questão 7. Na questão 7, eu tenho arme e efetue as operações. Com isso, eu tenho que ter cuidado de colocar sempre o número abaixo do outro. Exemplo, o item A é 648 mais 22. Lembrando que 22 eu tenho unidade e dezena. Tem que ficar abaixo da unidade e dezena do número acima. Ó, unidade, dezena. Centena, eu só tenho no número de cima. No número de baixo eu não tenho. Então, eu coloco um mais para eu saber que eu estou somando. E vou. 8 mais 2, 10. Coloco 0 e vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 2, 7. E baixo 6. Como não tem nenhum número para somar com ele. Então, resposta do item A, 670. Já no item E, que é a subtração, eu tenho que colocar sempre o número maior em cima. Exemplo, o número maior dos dois é esse 974. Eu coloco aqui em cima, 974. O número menor, sempre eu vou colocar abaixo e respeitando a unidade,
a dezena e a centena. 528. Observem, unidade, dezena, centena. Aqui eu tenho 8 para 4, não dá, porque 4 é menor que 8. Então, eu acrescento aqui 10, então fica 14. Então, 8 para 14, eu tenho 6. 6. Vai 1. Esse 1 eu coloco aqui, ó, para somar com 2. Então, eu tenho 3, né? Que esse 1 da dezena vem para cá, porque é 14. 2 mais 1, 3. Então, 3 para chegar em 7 é 4. E 5 para chegar a 9 é 4. Então, o resultado da conta do E é 446. Agora vamos para a questão 8. Para finalizar a aula, a questão 8 ela pede para você resolver os problemas. O item A ele fala o seguinte: em jogo de computador, Eduardo fez 990 pontos e seu primo Carlos 735. Então, quantos pontos eles fizeram juntos? Então, eu tenho aqui no item A, eu tenho o Eduardo, deixa eu colocar aqui no item A, Eduardo, ele fez 990 pontos. O Carlos, ele fez 735 pontos. Então, basta eu somar as pontuações. Então, símbolo de mais, eu tenho que somar esses pontos do Eduardo e do Carlos. Eu tenho 5, 9 mais 3, eu tenho 12, vai 1. 1 mais 9, 10, mais 7, 17. Então, o item A, a resposta é 1.725 pontos. O item B, ele fala: uma biblioteca tinha 1.422 livros de literatura e recebeu mais 250 desse gênero. Quantos livros de literatura a biblioteca passou a ter? Com isso, eu tenho mais outra soma. Exemplo, a biblioteca tinha 1.422 livros. Ela recebeu mais 250 livros. Lembrem que sempre a unidade abaixo da unidade, dezena abaixo da dezena, centena abaixo da centena. Se não tiver nada na milhar, deixa só o número maior acima e nada abaixo. E é uma soma. Então, 2 mais 0, 2. 2 mais 5, 7. 4 mais 2, 6. E baixo o 1. Então, a biblioteca hoje ela tem 1.672 livros. Então, eu peguei as questões que vocês tiveram mais dificuldades e lancei para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.